Olá pessoal, professor Gustavo aqui. No vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta que eu recebi via Instagram muito interessante, que pergunta: o que faz um geógrafo? E eu confesso que eu mesmo precisei pesquisar para me atualizar e descobri muitas coisas legais. Conversei com um amigo meu que atua como geógrafo no mercado de trabalho e foi muito interessante. Antes de mais nada, cabe um esclarecimento muito importante, que você pode atuar de diversas formas uma vez que você se forma em geografia. Eu, por exemplo, atuo no magistério. Eu fiz a licenciatura em Geografia e eu leciono no ensino fundamental, médio, cursos preparatórios e afins. Você também pode pesquisar em Geografia. Eu tenho pesquisado em Geografia nos últimos 3 anos, desde o mestrado, agora no doutorado. E você pode ser um geógrafo. Essa parte eu tenho uma história muito reduzida. Eu atuei como geógrafo durante pouquinho tempo. Então eu conversei com um amigo geógrafo que me prestou esclarecimentos, eu também pesquisei. Tem um vídeo muito legalzinho sobre a profissão de geógrafo que eu vou deixar linkado aqui embaixo para quem queira se aprofundar. Bom, o geógrafo ele é um profissional. Então se você busca esse vídeo para te ajudar a tomar uma decisão de carreira, tenha em mente duas coisas. Quando a gente vai decidir por uma carreira, a gente tem que pensar sobre o que a gente gosta de estudar, porque você vai passar um bom tempo na graduação estudando aquele assunto e depois você vai precisar se atualizar sobre esse assunto para sempre, né? E outro, com que você quer trabalhar efetivamente. E você tem que encontrar um curso que atenda às duas coisas, certo? Então, quando você escolhe ser geógrafo, saiba que você vai estudar assuntos extremamente diversos. E isso é o que sempre me encantou em geografia. Então, quando você decide entrar numa graduação em geografia, saiba que você vai estudar sobre solos, sobre clima, vegetação, relevo, geologia, hidrografia, cartografia, interpretação de imagens, produção e processamento de informações geográficas, população, características da população, dinâmica da população, processos e atores do espaço urbano, do espaço agrário, questões ambientais, questões relacionadas à indústria, transporte, geopolítica, e muitas vezes você vai pegar vários desses conhecimentos e vai sintetizar, né, vai sistematizar para estudar algum caso concreto. Bom, em seguida você faz a segunda pergunta que eu mencionei: com que eu quero trabalhar? E eu acho que é a alma dessa pergunta, né? O que faz um geógrafo? Então, o geógrafo no mercado de trabalho ele vai atuar com pesquisa e com suporte técnico. Como assim, Gustavo? O geógrafo ele é um profissional que ele integra saberes muito diferentes. Então, a realidade ela é extremamente complexa. E o geógrafo ele é um dos profissionais que consegue sistematizar uma série de conhecimentos diversos para aplicar em situações concretas. Isso faz do geógrafo um profissional diferenciado no mercado. O geógrafo ele pode atuar na área de estudo de impactos ambientais ou de relatórios de impactos ambientais. Isso aí a gente pode estar falando de um desastre e seus impactos ou de um empreendimento turístico, um empreendimento industrial, comercial. O geógrafo ele pode estudar, elaborar estudos desses impactos ambientais e fazer relatórios desses impactos ambientais, geralmente em equipes multidisciplinares. Ele pode fazer projetos de gerenciamento ambiental e recuperação de áreas degradadas. Ele pode planejar o uso de bacias hidrográficas e de áreas de conservação ambiental, projetos de prevenção de processos erosivos, de assoreamento. Ele pode atuar na criação de planos diretores de cidades e de zonas rurais. Ele pode elaborar, analisar e processar informação geográfica. O que é informação geográfica? A gente pode saber sobre o PIB per capita, sobre anos de escolaridade de uma população, a gente pode saber sobre disponibilidade de algum recurso natural, que é uma informação que ainda não é geográfica. Essa informação ela se torna geográfica quando você fixa ela nos pontos do espaço, onde você pode saber como ela varia no espaço geográfico e onde você vai encontrar maiores ou menores concentrações, ou como isso se dispersa pelo espaço geográfico. Ele pode trabalhar com organização territorial, planejamento de redes de transportes, estudos da população, estudos de mercado, né, para a área de comércio, indústria e afins, regionalização do espaço, ou seja, você
compartimentar o espaço de acordo com áreas mais ou menos homogêneas, ou áreas que serão ou foram atingidas por alguma política pública ou por algum outro tipo de fenômeno, e planejamento regional, com planejamento de turismo e ecoturismo e com a interpretação de imagens. Bom, se você gosta muito de estudar geografia, você percebeu que pode trabalhar como geógrafo em muitas áreas diferentes. Isso também é bastante estimulante na geografia. Contudo, se nenhuma delas te agradou, existem muitas áreas onde uma pessoa que gosta de estudar geografia pode se aplicar. Eu diria, assim, pelo que eu tenho lido, em relações internacionais, economia, arquitetura, próprios cursos voltados para meio ambiente, né? Tem muitos cursos com muitos nomes diferentes. Então, se você gosta de estudar geografia e nada disso fez os seus olhos brilharem, tem outras possibilidades muito interessantes. Bom, eu, como disse para vocês, conversei com um amigo geógrafo, né, Pedro José. Ele terminou o doutorado em geografia pela Universidade Federal Fluminense e ele atua como geógrafo na mesma instituição. Bom, ele me disse que o geógrafo ele integra dados de diversas fontes. Fontes relacionadas a questões ambientais, né, as fontes ambientais relacionadas a questões da natureza, fontes socioeconômicas, fontes geológicas, fontes culturais, então fontes de diversas áreas diferentes. Então o geógrafo ele integra conhecimentos de sociedade, de natureza, isso é muito importante. E ele vai atribuir uma localização a essas informações, gerando bancos de dados. Ele pode processar e analisar esses dados. E aí ele vai gerar relatórios, laudos, gráficos e principalmente vai gerar mapas que vão permitir uma compreensão, uma análise dos fenômenos que ele estiver analisando. Então, mas o principal, como eu disse, são os mapas, né? Eu gostei muito de uma frase do Pedro que ele diz que o geógrafo ele se expressa através dos mapas. Então, o geógrafo também, a partir disso, ele pode propor políticas públicas e políticas sociais. Então, é um profissional de extrema importância na sociedade em que vivemos. E ele me deu um exemplo sobre um problema que nós estamos vivendo atualmente, sobre a atuação do geógrafo nos tempos do Covid-19. E ele disse, em um exemplo atual, nos tempos de Covid-19, o geógrafo atua mapeando casos e óbitos e o seu perfil epidemiológico, revelando os fatores geográficos e a dispersão da doença, né? Ou seja, os fatores geográficos da dispersão dessa doença. O que a gente tem de fatores naturais, de fatores sociais, populacionais, socioeconômicos, e como a gente pode intervir numa situação grave como essas. Bom, se algo não ficou claro, se surgiu alguma pergunta, algum questionamento ou alguma sugestão, eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado!